Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 19, Os 100 sacrifícios de cavalo do rei Prito. O grande sábio Maitreya prosseguiu: Meu querido Vidura, o rei Prito iniciou a realização de 100 sacrifícios de cavalo no local onde o rio Sarasvati flui rumo ao leste. Este território, conhecido como Brahmavarta, era controlado por Swayambhuva Manu. Vendo isto, o poderosíssimo Indra, o rei do céu, considerou o fato de que o rei Prito iria superá-lo em atividades fruitivas. Assim, Indra não pôde tolerar as grandes cerimônias de sacrifício realizadas pelo rei Prito. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, está presente no coração de todos como a superalma, e é o proprietário de todos os planetas e o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios. Ele esteve presente pessoalmente nos sacrifícios feitos pelo rei Prito. Quando o Senhor Vishnu apareceu na arena de sacrifício, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e todas as principais personalidades predominantes de todos os planetas, bem como seus seguidores, vieram com ele. Quando ele apareceu em cena, os habitantes de Gandharvaloka, os grandes sábios e os habitantes de Apsaraloka louvaram-no todos. O Senhor estava acompanhado pelos habitantes de Siddhaloka e Vidyadharaloka, por todos os descendentes de Diti e pelos demônios e Yakshas. Também vinha acompanhado por seus associados principais, liderados por Sunanda e Nanda. Grandes devotos que estavam sempre ocupados no serviço à Suprema Personalidade de Deus, bem como os grandes sábios chamados Kapila, Narada e Dattatreya, e senhores de poderes místicos, liderados por Sanaka Kumara, todos participaram do grande sacrifício com o Senhor Vishnu. Meu querido Vidura, naquele grande sacrifício, toda a terra passou a ser como a Kamadhenu, produtora de leite, e assim, através da execução de Jaya, sacrifício, todas as necessidades diárias da vida foram satisfeitas. Os rios correntes forneceram todas as espécies de sabores, doce, picante, azedo e etc. E árvores enormes forneceram frutas e mel em abundância. As vacas, tendo comido pasto verde suficiente, forneceram profusa quantidade de leite, coalhada, manteiga clarificada e outras necessidades semelhantes. O rei Prito recebeu vários presentes da população em geral e das deidades predominantes de todos os planetas. Os oceanos e mares estavam cheios de joias e pérolas preciosas, e as colinas estavam cheias de substâncias químicas e fertilizantes. 4 classes de alimentos foram produzidos profusamente. O rei Prito dependia da personalidade de Deus, que é conhecido como Adoksaja. Por ter realizado tantos sacrifícios, o rei Prito foi sobre-humanamente enaltecido pela misericórdia do Senhor Supremo. No entanto, Indra, o rei do céu,
não podia tolerar a opulência do rei Prito, tanto que tentava impedir o progresso de sua opulência. Quando Prito Maharaja estava realizando o último sacrifício de cavalo, Ashvamedha Yagya, o rei Indra, invisível para todos, roubou o cavalo destinado ao sacrifício. Ele fez isto pois estava com muita inveja do rei Prito. Enquanto o rei Indra levava consigo o cavalo, ele vestiu-se de modo a que se assemelhasse a uma pessoa liberada. Na verdade, aquele traje era uma forma de trapaça, pois falsamente criava uma impressão de religião. Quando Indra entrou no espaço exterior dessa maneira, o grande sábio Atri o viu e entendeu toda a situação. Ao ser informado por Atri do truque do rei Indra, o filho do rei Prito ficou iradíssimo e saiu ao encalço de Indra para matá-lo, gritando: "Espera, espera!" O rei Indra estava fraudulentamente vestido como sannyasi, tendo amarrado seu cabelo no topo da cabeça e passado cinzas em todo o seu corpo. Ao ver semelhante traje, o filho do rei Prito considerou Indra um homem religioso e sannyasi piedoso, portanto não disparou suas flechas. Ao ver que o filho do rei Prito não matara Indra, mas retornara enganado por ele, Atri-Muni novamente mandou matar o rei celestial, porque ele achava que Indra se tornara o mais baixo de todos os semideuses por ter impedido a realização do sacrifício do rei Prito. Sendo assim informado, o neto do rei Vena imediatamente pôs-se a perseguir Indra, que fugia apressadamente pelo céu. Ele estava iradíssimo com Indra e o perseguiu, assim como o rei dos abutres perseguiu Ravana. Ao ver que o filho de Prito estava perseguindo, Indra imediatamente abandonou sua roupa falsa e deixou o cavalo. Na verdade, ele desapareceu daquele mesmíssimo lugar, e o grande herói, o filho do rei Prito, devolveu o cavalo à arena de sacrifício de seu pai. Meu querido senhor Vidura, observando a maravilhosa proeza do filho do rei Prito, todos os grandes sábios concordaram em dar-lhe o nome de Vijishtaswa. Meu querido Vidura, Indra, sendo o rei do céu e muito poderoso, imediatamente criou uma densa escuridão sobre a arena de sacrifício. Cobrindo todo o cenário dessa maneira, ele novamente roubou o cavalo, que estava acorrentada com algemas de ouro próximo ao instrumento de madeira onde os animais eram sacrificados. O grande sábio Atri novamente mostrou ao filho do rei Prito que Indra estava fugindo pelo céu. O grande herói, o filho de Prito, saiu ao encalço dele outra vez. Mas, ao ver que Indra levava em sua mão um bastão com um crânio em sua extremidade e novamente estava vestido com traje de sannyasi, mesmo assim decidiu não matá-lo. Sendo novamente orientado pelo grande sábio Atri, o filho do rei Prito ficou iradíssimo e pôs uma flecha em seu arco. Ao ver isto, o rei Indra imediatamente desfez-se do falso traje de sannyasi
e, abandonando o cavalo, tornou-se invisível. Então o grande herói Vijitaswa, o filho do rei Prito, novamente tomou o cavalo e devolveu-o à arena de sacrifício de seu pai. Desde aquela época, certos homens com um pobre fundo de conhecimento têm adotado o traje de falso sannyasi. Foi o rei Indra quem introduziu isto. Todas as diferentes formas que Indra assumiu como mendicante, devido a seu desejo de apoderar-se do cavalo, foram símbolos de filosofia ateísta. Dessa maneira, o rei Indra, a fim de roubar o cavalo do sacrifício do rei Prito, adotou diversas ordens de sannyasa. Alguns sannyasis andam nus e às vezes vestem trajes vermelhos, adotando o nome Kapalika. Estas são simplesmente representações simbólicas de suas atividades pecaminosas. Esses pretensos sannyasis são muito apreciados por homens pecaminosos, porque todos eles são ateístas ímpios e muito peritos em apresentar argumentos e razões para apoiar suas posições. Devemos saber, entretanto, que eles apenas se fazem passar por partidários da religião, apesar de não o serem de fato. Infelizmente, pessoas confusas aceitam-nos como religiosos e, sentindo-se atraídas por eles, arruinam suas vidas. Maharaja Prito, que era célebre como pessoa poderosíssima, imediatamente pegou de seu arco e flechas e preparou-se para matar Indra pessoalmente, porque Indra introduzira aquelas ordens de sannyasa irregulares. Ao verem Maharaja Prito muito irado e preparado para matar Indra, os sacerdotes e todos os demais pediram-lhe o seguinte: ó grande alma, não o mates, pois somente os animais sacrificatórios podem ser mortos num sacrifício. Essas são as orientações dadas pelos Shastras, as Escrituras. Querido rei, os poderes de Indra já foram reduzidos por ele ter tentado impedir a realização de teu sacrifício. Chamá-lo-emos através de mantras védicos que jamais foram usados antes, e com certeza ele virá. Assim, mediante o poder de nosso mantra, vamos lançá-lo ao fogo, porque ele é teu inimigo. Meu querido Vidura, após dar este conselho ao rei, os sacerdotes que haviam estado ocupados na realização do sacrifício chamaram Indra, o rei do céu, com disposição iracunda. Quando eles já estavam prontos a pôr a oblação no fogo, o Senhor Brahma apareceu em cena e proibiu-os de iniciar o sacrifício. O Senhor Brahma disse-lhes o seguinte: meus queridos realizadores de sacrifício, não podeis matar Indra, o rei do céu. Este não é o vosso dever. Deveis saber que Indra é como a personalidade de Deus. Na realidade, ele é um dos mais poderosos assistentes da personalidade de Deus. Se estáis tentando satisfazer todos os semideuses através da realização deste Jagya, deveis saber que todos esses semideuses
nada mais são do que partes integrantes de Indra, o rei do céu. Como então podeis matá-lo neste grande sacrifício? A fim de criar dificuldade e impedir a realização do grande sacrifício do rei Prito, o rei Indra adotou certos meios que no futuro destruirão o caminho claro da vida religiosa. Chamo-vos a vossa atenção para este fato. Se continuardes opondo-vos a ele, ele continuará abusando de seu poder e introduzirá muitos outros sistemas irreligiosos. Que haja apenas 99 realizações de sacrifício por Maharaja Prito, concluiu o Senhor Brahma. O Senhor Brahma então voltou-se para Maharaja Prito e disse-lhe que, uma vez que ele estava inteiramente consciente do caminho da liberação, de que adiantava realizar mais sacrifícios? O Senhor Brahma prosseguiu: que haja boa fortuna para vós dois, pois tu e o rei Indra são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, não deves ficar irado com o rei Indra, que não é diferente de ti. Meu querido rei, não fiques agitado e ansioso porque teus sacrifícios não foram executados adequadamente devido a obstáculos providenciais. Por favor, aceita minhas palavras com grande respeito. Deves sempre lembrar que, se algo acontece por arranjo da providência, não devemos ficar muito pesarosos. Quanto mais tentarmos retificar tais reveses, tanto mais entraremos na escuríssima região do pensamento materialista. O Senhor Brahma continuou: para com a realização destes sacrifícios, pois eles induziram Indra a introduzir vários aspectos irreligiosos. Deves saber muito bem que, mesmo entre os semideuses, há muitas aspirações indesejáveis. Vê só que distúrbio Indra, o rei do céu, criou ao roubar o cavalo sacrificatório no meio do sacrifício. Essas atrativas atividades pecaminosas introduzidas por ele serão executadas pelas pessoas em geral. Ó Rei Prito, filho de Vena, és a expansão parte integrante do Senhor Vishnu. Devido às perversidades do rei Vena, os princípios religiosos estavam quase que perdidos. Naquele momento oportuno, desceste como a encarnação do Senhor Vishnu. De fato, a fim de proteger os princípios religiosos, apareceste do corpo do rei Vena. Ó protetor das pessoas em geral, por favor, considera o objetivo de seres encarnação do Senhor Vishnu. Os princípios irreligiosos criados por Indra não passam de meras mães de muitas religiões indesejáveis. Por favor, portanto, para com estas imitações imediatamente. O grande sábio Maitreya prosseguiu: ao ver assim aconselhado pelo Senhor Brahma, o Mestre Supremo, o rei Prito abandonou sua ânsia em realizar sacrifícios e com grande afeição fez as pazes com o rei Indra. Depois disso, Prito Maharaja tomou seu banho, como se faz costumeiramente após a realização de um sacrifício, e recebeu as devidas bênçãos dos semideuses.
que estavam muito satisfeitos com suas atividades gloriosas. Com grande respeito, Prito, o rei original, ofereceu todas as espécies de recompensas aos brahmanas presentes ao sacrifício. Uma vez que todos esses brahmanas ficaram muito satisfeitos, eles deram suas bênçãos sinceras ao rei. Todos os grandes sábios e brahmanas disseram: ó poderoso rei, a teu convite, todas as classes de entidades vivas participaram desta reunião. Elas vieram de Pitriloka e dos planetas celestiais. E grandes sábios, bem como homens comuns, participaram deste encontro. Agora, todos eles estão muito satisfeitos com o tratamento e com a caridade que lhes deste. Neste ponto, encerram-se os significados Bhakti-vedanta do quarto canto, 19º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os 100 Sacrifícios de Cavalo do Rei Prito. Srimad Bhagavatam, quarto capítulo, capítulo 20, o aparecimento do Senhor Vishnu na arena de sacrifício de Maharaja Prito. O grande sábio Maitreya prosseguiu: meu querido Vidura, estando muito satisfeito com a realização de 99 sacrifícios de cavalo, a personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, apareceu em cena. O rei Indra o acompanhava. O Senhor Vishnu então começou a falar. Ele disse: meu querido rei Prito Indra, o rei do céu perturbou tua realização de 100 sacrifícios. Agora, ele veio comigo para ser perdoado por ti. Portanto, perdoa-o. Ó rei, quem é avançado em inteligência e anseia realizar atividades beneficentes para os outros, é considerado o melhor entre os seres humanos. Um ser humano avançado nunca é malvado com os outros. Aqueles que são dotados de inteligência avançada são sempre conscientes de que este corpo material é diferente da alma. Se uma personalidade como tu, que és tão avançado por teres executado as instruções dos acharyas anteriores, é arrastada pela influência de minha energia material, então todo o teu avanço deve ser considerado mera perda de tempo. Aqueles que têm pleno conhecimento do conceito corpóreo da vida, que sabem que este corpo é composto de ignorância, desejos e atividades resultantes da ilusão, não se sentem inclinados ao corpo. Como pode uma pessoa altamente erudita, que não tem afinidade alguma com o conceito corpóreo da vida, deixar-se afetar pelo conceito corpóreo com relação a lar, filhos, riqueza e outros produtos corpóreos semelhantes? A alma individual é una, pura, não material e autorrefulgente. Ela é o reservatório de todas as boas qualidades e é onipenetrante. Não tem cobertura material e é a testemunha de todas as atividades. É inteiramente distinta das outras entidades vivas e é transcendental a todas as almas corporificadas. Embora dentro da natureza material, alguém que está assim situado em conhecimento pleno do Paramatma e da Atma, nunca é afetado pelos modos da natureza material.
pois está sempre situado em meu transcendental serviço amoroso. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, prosseguiu: meu querido Rei Prito, quando alguém situado em seu dever ocupacional ocupa-se em meu serviço amoroso sem motivação de ganho material, gradualmente fica muito satisfeito dentro de si. Quando o coração se purifica de toda a contaminação material, a mente do devoto torna-se mais ampla e transparente, e ele pode ver as coisas com igualdade. Nesta fase de vida, existe paz, e a pessoa situa-se igualmente comigo como Satchit Ananda Vigraha. Todo aquele que saiba que este corpo material, composto dos 5 elementos grosseiros, dos órgãos dos sentidos funcionais e da mente, é simplesmente supervisionado pela alma fixa, é candidato à liberação do cativeiro material. O Senhor Vishnu disse ao Rei Prito: meu querido Rei, as mudanças constantes deste mundo material devem-se à interação dos 3 modos da natureza material. Os 5 elementos, os sentidos, os semideuses que controlam os sentidos, bem como a mente que é agitada pela alma espiritual, tudo isto junto compreende o corpo, uma vez que a alma espiritual é inteiramente diferente desta combinação de elementos materiais grosseiros e sutis. Meu devoto, que está ligado a mim por intensa amizade e afeição, nunca é agitado por felicidade e aflição materiais, pois tem conhecimento pleno. Meu querido e heróico Rei, por favor, mantém-te sempre equânime e trata as pessoas com igualdade, quer elas sejam superiores, iguais ou inferiores a ti. Não fiques perturbado pela aflição ou felicidade temporárias. Conquista domínio pleno sobre tua mente e sentidos. Nesta posição transcendental, procura cumprir teu dever como rei em qualquer condição de vida que sejas colocado por meu arranjo, pois teu único dever aqui é proteger os cidadãos do teu reino. Proteger a massa geral de pessoas, que são cidadãos do Estado, é o dever ocupacional prescrito para um rei. Agindo dessa maneira, o rei, em sua próxima vida, compartilha de uma 6ª parte do resultado das atividades piedosas dos cidadãos. Porém, um rei ou líder executivo do Estado, que só faz arrecadar impostos dos cidadãos, mas não lhes dá proteção adequada como seres humanos, tem os resultados de suas próprias atividades piedosas tomados pelos cidadãos, e em troca, por não tê-los protegido, ele torna-se passível de punição pelas atividades ímpias de seus súditos. O Senhor Vishnu prosseguiu: meu querido Rei Prito, se continuares a proteger os cidadãos de acordo com as instruções autorizadas de brahmanas eruditos, conforme elas são recebidas pela sucessão discipular, pelo processo de ouvir do mestre para o discípulo, e se seguires os princípios religiosos estabelecidos por elas, sem apego a ideias criadas pela invenção mental, então todos os teus cidadãos serão felizes e te amarão, e dentro em breve serás capaz de ver personalidades já liberadas, tais como os 4 Kumaras,
Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara. Meu querido rei, sinto-me muito cativado por tuas elevadas qualidades e excelente comportamento, de modo que estou muito favoravelmente disposto para contigo. Portanto, podes pedir-me qualquer bênção que desejares. Não é possível a alguém que não possui qualidades e comportamento elevados alcançar meu favor meramente através da realização de sacrifícios, de austeridades rigorosas ou da yoga mística. Mas eu sempre permaneço equânime no coração daquele que também é equânime em todas as circunstâncias. O grande santo Maitreya prosseguiu: meu querido Vidura, dessa maneira, Maharaja Prito, o conquistador do mundo inteiro, aceitou responsavelmente as instruções da Suprema Personalidade de Deus. Como o rei Indra encontrava-se ali perto, ele envergonhou-se de suas próprias atividades e caiu perante o rei Prito para tocar seus pés de lótus. Prito Maharaja, porém, imediatamente abraçou-o em grande êxtase e abandonou toda a inveja que sentira pelo fato de Indra ter roubado o cavalo destinado ao sacrifício. O rei Prito adorou copiosamente os pés de lótus da personalidade de Deus, que fora tão misericordioso com ele. Enquanto adorava os pés de lótus do Senhor, aos poucos Prito Maharaja aumentava seu êxtase em serviço devocional. O Senhor estava prestes a partir, mas como sentia-se imensamente inclinado ao comportamento do rei Prito, ele não partiu. Vendo o comportamento de Maharaja Prito, com seus olhos de lótus, ele deteve-se, porque é sempre o bem-querente de seus devotos. O rei original Maharaja Prito, com seus olhos cheios de lágrimas e sua voz embargada e trêmula, não podia ver o Senhor muito distintamente, nem conseguia dirigir palavra alguma ao Senhor. Ele simplesmente abraçou o Senhor em seu coração e permaneceu assim, de pé, com as mãos postas. A Suprema Personalidade de Deus permaneceu com seus pés de lótus quase tocando o solo, enquanto repousava a palma de sua mão sobre o ombro erguido de Garuda, o inimigo das serpentes. Maharaja Prito, enxugando as lágrimas de seus olhos, tentava contemplar o Senhor, mas parecia que o rei não estava plenamente satisfeito ao olhá-lo. Assim, o rei ofereceu-lhe as seguintes orações: meu querido Senhor, vós sois o melhor dos semideuses que podem oferecer bênçãos. Por que então deveria qualquer pessoa erudita pedir-vos bênçãos destinadas a entidades vivas confundidas pelos modos da natureza? Semelhantes bênçãos são naturalmente disponíveis, mesmo nas vidas de entidades vivas que sofrem em condições infernais. Meu querido Senhor, certamente podeis conceder a imersão em vossa existência, mas eu não desejo ter semelhante bênção. Meu querido Senhor, portanto, não desejo ter a bênção de fundir-me em vossa existência, uma bênção que carece da existência da bebida nectária de vossos pés de lótus. Quero a bênção de, pelo menos, 1 milhão de ouvidos, pois assim serei capaz de ouvir
sobre as glórias de vossos pés de lótus, das bocas de vossos devotos puros. Meu querido Senhor, sois glorificado por versos seletos, proferidos por grandes personalidades. Tal glorificação de vossos pés de lótus é assim como partículas de açafrão. Quando a vibração transcendental das bocas de grandes devotos transporta o aroma do pó de açafrão de vossos pés de lótus, a entidade viva e esquecida lembra-se gradualmente de sua relação eterna convosco. Assim, os devotos aos poucos deduzem conclusões corretas sobre o valor da vida. Meu querido Senhor, portanto, não preciso de nenhuma outra bênção além da oportunidade de ouvir da boca de vosso devoto puro. Meu querido e gloriosíssimo Senhor, se alguém, na companhia de devotos puros, ouve mesmo que uma só vez as glórias de vossas atividades, a não ser que não passe de um animal, jamais abandonará a associação dos devotos, pois nenhuma pessoa inteligente seria tão desleixada a ponto de deixar a companhia deles. A perfeição de cantar e ouvir sobre vossas glórias foi aceita inclusive pela deusa da fortuna, que desejou ouvir vossas atividades ilimitadas e glórias transcendentais. Agora, desejo ocupar-me a serviço dos pés de lótus da personalidade de Deus, e quero servir assim como a deusa da fortuna, que porta uma flor de lótus em sua mão, porque vossa onipotência, a suprema personalidade de Deus, é o reservatório de todas as qualidades transcendentais. Temo que a deusa da fortuna e eu acabemos brigando, porque ambos estaremos atentamente ocupados no mesmo serviço. Meu querido Senhor, a deusa da fortuna, Lakshmi, é a mãe do universo, e ainda assim creio que ela há de ficar irada comigo devido à minha intromissão em seu serviço e a agir naquela plataforma à qual ela está tão apegada. Todavia, eu estou muito esperançoso que, mesmo que haja algum mal entendido, vós ficareis do meu lado, pois sois muito inclinado aos pobres e sempre engrandeceis mesmo um serviço insignificante a vós. Portanto, mesmo que ela fique irada, creio que isto não vos prejudicará, porque sois tão autossuficiente que podeis passar sem ela. Grandes santos, que são sempre liberados, adotam vosso serviço devocional, porque somente através do serviço devocional pode alguém livrar-se das ilusões da existência material. Ó meu Senhor, a única razão pela qual as almas liberadas se refugiam a vossos pés de lótus é que tais almas vivem pensando em vossos pés. Meu querido Senhor, o que acabais de dizer ao vosso devoto imaculado é de certo muito desconcertante. Os atrativos que ofereceis nos Vedas não são de certo apropriados para devotos puros. As pessoas em geral, atadas pelas doces palavras dos Vedas, ocupam-se repetidamente em atividades fruitivas, enamoradas dos resultados de suas ações. Meu Senhor, devido à vossa energia ilusória, todos os seres vivos neste mundo material
esqueceram-se de sua posição constitucional verdadeira e, por ignorância, vivem desejosos de felicidade material sob a forma de sociedade, amizade e amor. Portanto, por favor, não façais que eu receba alguns benefícios materiais de vós, mas, como pai, que não espera pelo pedido do filho, faz tudo para o benefício do filho, por favor, concedei-me qualquer coisa que julgais ser melhor para mim. O grande sábio Maitreya prosseguiu, dizendo que o Senhor, o vidente do universo, após ouvir a oração de Prito Maharaja, dirigiu-se ao rei. Meu querido rei, sê sempre abençoado, ocupando-te em meu serviço devocional. Somente com tal pureza de propósito, como vejo a ti mesmo expressares muito inteligentemente, pode alguém cruzar a insuperável energia ilusória de Maya. Meu querido rei, ó protetor dos cidadãos, de agora em diante cumpre minhas ordens com bastante cuidado e não deixes que nada te desoriente. Qualquer pessoa que viva dessa maneira, simplesmente cumprindo minhas ordens fielmente, sempre encontrará boa fortuna em todo o mundo. O grande sábio Maitreya disse a Vidura. A Suprema Personalidade de Deus apreciou amplamente as significativas orações de Maharaja Prito. Assim, após ser definitivamente adorado pelo rei, o Senhor abençoou e decidiu partir. O rei Prito adorou os semideuses, os grandes sábios, os habitantes de Pitriloka, os habitantes de Gandharvaloka e os de Siddhaloka, Charanaloka, Panagaloka, Kinaraloka, Apsaraloka, dos planetas terrestres e dos planetas dos pássaros. Adorou também muitas outras entidades vivas que se apresentaram na arena do sacrifício. Com as mãos postas, ele adorou-os todos, bem como a personalidade de Deus e os associados pessoais do Senhor, oferecendo-lhes palavras doces e tanta riqueza quanto possível. Após esta função, todos regressaram às suas respectivas moradas, seguindo os passos do Senhor Vishnu. A infalível Suprema Personalidade de Deus, tendo cativado as mentes do rei e dos sacerdotes ali presentes, regressou à sua morada no céu espiritual. Então, o rei Prito prestou suas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que é o Senhor Supremo de todos os semideuses. Apesar de não ser um objeto de visão material, o Senhor revelou-se aos olhos de Maharaja Prito. Após prestar reverências ao Senhor, o rei retornou a seu lar. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 20º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento do Senhor Vishnu na Arena do Sacrifício de Maharaja Prito.